Pra que dificultar as coisas? Começa agora Simplifica. Simplifica. Com Sicoob Copilivre, o programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo. Simplifica. Olá, estamos com mais um episódio do podcast Simplifica, um projeto Sicoob Copilivre para trazer informações, novidades aos cooperados e não cooperados que podem se tornar futuros cooperados. Aqui fica o convite para você se informar e acompanhar todos os outros episódios que estão disponíveis na internet, tá bom? Hoje nós já estamos recebendo e vamos falar sobre uma data muito especial, que são os 45 anos do Sicoob Copilivre. Por isso recebemos o vice-presidente do Conselho Administrativo, Arlindo Batagim. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Larissa. Um abraço a todos os ouvintes da FM Raízes, essa empresa comunicativa que leva, além da boa música, né, informações da nossa cidade e da nossa comunidade e das nossas cidades vizinhas também, né, que são mais cidades, não é só Capivari. Então, obrigado por esta oportunidade para a gente falar sobre cooperativismo. Sim, é a segunda vez que temos aqui a presença do Arlindo Batagim e estamos pertinho de uma data comemorativa, no dia 15 de novembro, né, Arlindo? A Copilivre completa 45 anos. Pois é, 45 anos de existência, né? E é muito bacana dizer isso, que se você quer uma coisa, né, você tem que primeiro ter pessoas que pensem positivo e que comecem o trabalho. É como você plantar uma árvore, né? Você planta hoje para você ficar na sombra dela amanhã. Sim. Então, dia 15 de novembro de 1977, nós tivemos 21 pessoas da nossa comunidade, todos eles agricultores, porque o Sicoob Copilivre no passado chamava Credicap, ele só atendia as pessoas do meio rural, né? E foram 21 pessoas aí que foram os idealizadores, os sonhadores, eu não sei exatamente qual expressão usar para essas pessoas, né? E eu vou pedir licença para vocês porque eu quero citar o nome deles, sabe? Claro. Com certeza absoluta, né? Muita gente conheceu ou tem alguém que é conhecido ou é parente, né? Capivari tem um parentesco muito forte, né? Das famílias aí, né? Então, é o João Agripino Maia Sobrinho, Donaldo Ferreira de Moraes, senhor Otávio da Costa, senhor Rômulo Fornaziero, senhor Orlando Campanol, senhor Armando Bresciani, senhor Alziro Piai, Francisco Antônio Conte, Guerino Castellani, meu pai Arlindo Batagim, João Veronese, Fernando Quibal, Mário Masqueto, Elcio Bresciani, Jacó Piai, Olívio Bresciani, Henrique Piai, Santo Masquieto, Bento de Campos Bicudo, Amador Agostinho da Costa e o senhor Santo Bossolã. Então vai aí o nosso agradecimento por esses idealizadores, sonhadores que em 1977 criaram a Credicap, que hoje se tornou Sicoob Copilivre. Muito obrigado a vocês da família. Vai minha homenagem, a homenagem de toda a família Copilivre, né? Do Conselho de Administração. O Conselho de Administração nosso é composto por 7 pessoas, né? E eu vou falar sobre isso também no decorrer, como é que forma esse conselho, que é muito interessante, a parte democrática da formação desse conselho, né? São 7 pessoas. Nós temos também o Conselho Fiscal, que fiscaliza o Conselho de Administração, são mais 6 pessoas, né? Lógico, todo mundo tem que ser fiscalizado nessa vida, porque o ser humano tem que ser fiscalizado. Sim, né? é bom. É sempre importante, né? Sim. E nós temos também a diretoria executiva, né? Que são os membros que administram, vamos dizer assim, que comandam a cooperativa. O Conselho de Administração mais na parte estratégica, né? O Conselho Fiscal na parte de fiscalização e a diretoria executiva, como o próprio nome está dizendo, executa o dia a dia do trabalho com seus departamentos. Perfeito, muito bem organizado, muito bem esquematizado. E aí eu estava pensando, enquanto o senhor lia esses nomes, né, dos idealizadores há 45 anos atrás, tomando uma atitude inovadora até, né, para a época, para as condições, né?
E será que eles imaginavam? Estariam, então, completando 45 anos, que hoje é uma tendência mundial, né? Arlindo, o senhor estava me explicando que o cooperativismo cada vez mais forte no mundo e a semente que eles plantaram lá, então, frutificou e frutificou muito bem, né? Isso, exatamente. A gente fala que o cooperativismo, quando você começa a viver ele, né, você se empolga, você passa a vivenciar uma coisa muito bacana na vida, né? E tem lá o lado social que atrai muito a gente, né? E quando a gente fala de cooperativismo, você não consegue viver na sua casa sem cooperativismo. Olha que interessante, né? Com a sua casa, com a sua família, com seus entes, você tem que ser cooperativista. Sim. Porque senão aí já começa uma briga, né? Então, se tiver cooperação em casa é melhor. Imagina só se a gente conseguir divulgar esse pensamento, né? Para toda a sociedade, para toda a população, nas escolas também, né? Usar o cooperativismo nas escolas é muito interessante mesmo. É uma filosofia, né, que vai além. E, então, Arlindo, eu estava vendo aqui também no material que o senhor me enviou, um crescimento de mais de 15% no último ano. Hoje vocês têm quase 200 colaboradores, né, na equipe de vocês e 16 agências aqui pela nossa região, né? Então, são 16 agências que também estão no momento de festividade, de comemoração pelos 45 anos, e é uma prova cabal do crescimento, né, do Coop Livre. Sim, eu acho bastante interessante que a propaganda nossa é feita de boca em boca. As pessoas Sim. vão lá, usam os trabalhos financeiros, né, da nossa cooperativa, e uma vai falando para a outra, pô, eu fui bem atendido. Né? Enquanto os bancos estão fazendo um trabalho aí de jogar o cliente para fora, isso eu estou falando como cliente de banco também, né? Às vezes você vai num banco, para ser atendido é demorado, não tem gente para atender, você liga no banco, ninguém te atende, então é uma coisa assim meio que complicada. E nós somos ao contrário. Se você entrar na nossa cooperativa aqui em Capivari, você vai perceber que nós temos 7 atendentes. Não tem nenhum banco que tem 7 atendentes aqui na nossa cidade. A gente entende a mudança também, só para se ter uma ideia. 95% das nossas operações financeiras hoje são feitas via mobile. Então, praticamente, mas esse acolhimento está sendo a diferença nossa, que a gente percebe que as pessoas estão usando o computador, os notebooks para fazer as transações financeiras, lógico, uma facilidade tremenda hoje, né? Os aplicativos, o aplicativo do Sicoob, dos outros bancos são todos bons também. Então é um dinamismo muito grande, faz com que você não fique perdendo tempo. Mas além disso, também nós temos, o cooperativismo tem essa de não esquecer essa questão humanitária. Então isso é importante pra gente. Nada como uma conversa pessoal, né? Você conversar com alguém, ser atendido por alguém, isso faz toda... Aliás, é o diferencial daqui pra frente também, esse relacionamento humano, né, Arlindo? Sim. E aí, o que mais vamos falar sobre números, expressivos números? Você falou com relação ao cooperativismo no mundo, né? Hoje nós somos mais de 3 milhões de cooperativas. E um dado muito importante, né? Nós temos 1 bilhão e 200 mil pessoas hoje que mantêm contas em cooperativas a nível de mundo. Então vamos fazer um comparativo de habitação, né? de população, desculpe. Uhum. Brasil, 220 milhões de habitantes no último censo, né? Estados Unidos, 340 a 350 milhões de habitantes. China, 1 bilhão e 200. Então hoje, o número de pessoas hoje envolvidas a nível de mundo no cooperativismo é uma China. Então, imagina só, né? São praticamente aí seis população do Brasil. Então, é muita gente hoje, né? Entendendo a importância da inclusão bancária, né? Que o cooperativismo, muitas cidades que não tem banco, às vezes tem uma cooperativa de crédito atendendo as pessoas a nível de Brasil, né? Muitas cidades pequenas que o banco não tem viabilidade econômica para ficar naquela cidade, e lá vai ter uma cooperativa de crédito atendendo aquela população. Então isso foi muito importante também para o nosso crescimento. Sem dúvida. Já são 16 cidades, né? Repetindo aqui do nosso interior. Por conta desses diferenciais de atendimento, né, gente? É uma relação mais humana, mas também oferece toda a tecnologia. Tem tudo. Tem a tecnologia, tem a facilidade e tem o atendimento humano. Tem a questão das taxas também, né, Arlindo? Não tenha dúvida. Essa é um trabalho muito importante que deve ser citado, sim. Né? O atendimento humanizado,
soluções financeiras, tudo o que um banco tem hoje, a cooperativa tem também, mas a cooperativa não é um banco. Banco tem cliente, cooperativa tem cooperados, né? Banco tem que apresentar o resultado final para os seus. A cooperativa tem sobras, e essas sobras é colocada em assembleia, e a assembleia que decide o que se fazer com essas sobras, né? É lógico, uma parte vai para o capital, para o crescimento, e é importante frisar que a cooperativa, a Lei 5764, eu vou falar um pouco dela também, ela estipula que 5% do resultado final das cooperativas seja investido em educação, né? Então, a nossa já não é mais 5, nós passamos para 7,5%, entendendo a importância de você estar atualizando os seus colaboradores e também a importância de você estar colaborando com alguma forma na sociedade para você melhorar essa parte educacional. Então, uma boa parte do dinheiro, 7,5% do que representa as sobras no final do ano, ela já é separada e é direcionada para os projetos, né, educacionais. Isso é uma coisa que diferencia muito uma empresa convencional. Sim, é um compromisso mesmo, né, da cooperativa. Muito bom saber, muito bom. O que mais nós temos aí? Começou como uma iniciativa de agricultores, mas hoje em dia atende toda a comunidade, né? Aquele que gostaria de ser um cooperado pode procurar uma agência, né? Os horizontes se abriram e todos são muito bem-vindos, né, Arlindo? Sim, a gente precisa falar de história, né? Porque a gente está falando de 45 anos, né? Sim. Então vou falar um pouco da história do cooperativismo também. O cooperativismo surge no Brasil, crédito, em 1902, para você ter uma ideia. É muito antigo, né? No Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, né? E em 1934, você vê a pós-crise de 29, né, que a gente sempre escuta falar, né, a crise que abalou o mundo de 29, né, que foi a crise da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, aqui do café. Em 1934, o governo cria o BNCC, que é um Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Mas ele, infelizmente, com o tempo, ele foi, muitas intervenções políticas, né, acabaram com a extinção dele em 1990. Em 1990 o BNCC foi extinto, né? E em 1995 inicia-se a autorização através de uma resolução do Banco Central, inicia-se os bancos cooperativos. Então nós temos aí um tempo, né, de 1902 no início, né, praticamente do nosso país aí. Nosso país em 1902 ele era muito, né, estava começando ainda, sim, né? Sim. E aí nós temos uma sequência. Em 2001 cria-se o Sicoob. O Sicoob nasceu em 2001. Você vê que ainda ele é particularmente, ele é novo, ele é um sistema muito novo, né? E depois o Banco Central vai criando as resoluções e as normas, né, para o cooperativismo. As leis que regem o banco também regem a cooperativa com relação quais são as obrigações pertinentes de uma cooperativa. Mas o divisor de águas mesmo veio em 2009, quando veio a Lei Complementar número 130. O governo federal entendeu a necessidade de dar um apoio maior, né, dar mais sustentabilidade ao cooperativismo de crédito, dado a esta inclusão bancária que eu havia já mencionado. Então, a partir daí, as cooperativas passam a poder abrir conta não só naquele determinado nicho. Mas só que para isso, logicamente, ela tinha que se preparar. Ela não podia pura e simplesmente começar a abrir conta assim se ela não montasse seu corpo técnico. Então, vamos lá. A Sicoob Copilivre, ela foi de 2009 até 2017 se preparando para abrir esse capital, essa conta para novos cooperados. Então foi um tempo de maturação onde a gente sentou e falou assim, o que a gente precisa fazer para a gente abrir a nossa cooperativa. Seguir um monte de norma, né? E aí a gente começou a segregar função, contratar, mudar o sistema de governança, isso que foi o divisor de águas, que eu acho que foi muito importante, né? Muito importante mesmo. Então vamos lá. A 5764, que cria o cooperativismo, era de 1971.
em 77, nós aqui de Capivari já abrimos uma cooperativa. Você vê que nós fomos também pioneiros nessa questão de cooperativismo de crédito, né? Foi no governo militar, em 1971, a criação desta lei. Para se ter uma ideia também, eu começo a falar, eu não paro mais, Larissa, mas... Fique à vontade, estamos aqui para ouvir. Eu preciso tentar colocar essa linha de tempo, né? Para ficar bacana o entendimento. Em 77, 2001 e 2017, foi aí que a gente alavancou mesmo o nosso crescimento. Foi aí que a gente começou a abrir nas outras cidades, porque até então nós éramos apenas em 4 cidades, né? Então foi a partir desse momento onde a gente viu que o desenho da nossa cooperativa foi bem aceito nas outras cidades, tudo, né? E está sendo uma experiência muito, muito bacana para a gente cresceu bastante, e quanto maior a responsabilidade também é maior, né? Sim. A gente precisou se profissionalizar muito também com relação às novas normas, tudo, né? A responsabilidade, porque o nosso CPF, o CPF dos conselheiros está na frente, né? Se acontecer alguma coisa, eu respondo. E é bacana falar também que o Banco Central é muito rígido com relação a isso. O Banco Central todo ano faz uma avaliação de todos os conselheiros, de todas as cooperativas. Se tem algum conselheiro com algum tipo de problema considerado sério, ele é convidado a limpar a gaveta. Olha... Então isso é muito interessante para o nosso sistema, fazendo com que a sustentabilidade do nosso sistema seja bom, né? Porque, que nem eu falei, todo homem tem que ser fiscalizado no começo da conversa. Então é muito interessante essa questão. A segurança, né, para todo mundo que vai fazer parte aí como cooperado, essa segurança é importantíssima, né? Sim, sim. Então, Arlindo, estamos já atualmente em 16 agências. O senhor falou de toda essa caminhada, né, da fundação e o amadurecimento para que se tornasse uma cooperativa de crédito. Isso tudo levou um tempo necessário. Porém, depois que vocês começaram a expandir, parece que foi bem rápido, né? Porque daí a fórmula já tinha sido bem implementada, vocês já conheciam o caminho e assim foi. Sim, foi. É lógico que eu não posso esquecer, né? E quem dá um valor é muito grande para os nossos funcionários, né? A gente montou uma equipe lá que é top das tops. Todas as pessoas que trabalham conosco, né? Até tem um trabalho bacana que eu gosto de citar esse trabalho, o GPTW. É um trabalho muito bem feito, as grandes empresas fazem isso, inclusive, né? É que você faz um mapeamento do ambiente que você trabalha, né? E quando você termina esse trabalho, existe a pontuação, né? A pontuação, né? O que você sente da sua empresa, qual é o ambiente de trabalho, o que você espera da sua empresa, o que ela pode mudar para melhorar. É lógico, dentro de um princípio da razoabilidade. A gente, né, lógico que a gente tem que mudar sempre, não existe coisa estática. A gente sempre precisa mudar para melhor, mas tem coisas que não dá para fazer. Não dá para dar um salto, né? Assim. Não tem como. E esse trabalho que foi feito lá, a nota nossa foi uma nota excelente, então a gente também, digamos assim, ficamos muito felizes, né, de ver que o trabalho, que os funcionários nossos estão trabalhando com afinco, com vontade, com dedicação, e isso faz a diferença, né? A gente sabe disso, né? Não adianta, ninguém faz nada sozinho, muito menos no cooperativismo, né? A gente falado um pouco do Cicobi mesmo, né? Nós temos 16 centrais a nível de Brasil. A nossa do Cicobi Cooperativo é em Ribeirão Preto, mas o Brasil todo tem central, né? Nós temos 351 singulares, né? Igual a Cicobi Cooperativo, né? Nós temos mais de 4.000 pontos de atendimentos e temos agências em 27 unidades da federação. Então, o Brasil todo está preenchido hoje com o pessoal. E a nível de Brasil, é uma rede, né, que se espalha, né? Isso. Eu falei que nós tínhamos 1.200.000 pessoas a nível de mundo, né? E de Brasil nós temos 6.500.000 funcionários. 6.500.000 pessoas envolvidas no cooperativismo que possuem conta e fazem negociação financeira na nossa cooperativa. E o Cicobi hoje possui praticamente 50.000 dirigentes e funcionários. Então a família nossa ela é bem grande mesmo a nível de Brasil, bem legal. Bem legal. E crescendo. A evolução aqui do quadro associativo
de 2020 a 2021 teve um crescimento de 15,8%. Então, aprovado pela população, aprovado pela comunidade. Você que está nos ouvindo aí, não só aqui de Capivari, mas do interior paulista também, procure uma unidade. O senhor falou unidade de atendimento, 4.000 e tantas aí. São essas unidades que atendem a pessoa na comunidade, na cidade. Isso, pessoalmente. Perfeitamente, perfeitamente. Isso é ótimo. Maravilha. Arlindo, o senhor falou também em algum momento aqui sobre um marco, né, no desenvolvimento das cooperativas, da governança. E aí nós falávamos aqui, eu estava aprendendo sobre uma sigla, a ESG, que é, digamos assim, uma mentalidade nova, relativamente nova, que as cooperativas já tinham na sua essência. Vamos falar sobre isso? Olha, isso é bastante importante. A sigla ESG, ela vem em inglês, né? Do termo em inglês, o E significa Environment, ou seja, sustentabilidade ambiental. O S é de social e o G é de governança. É um termo em inglês, né? Sim. E eu havia comentado com você que nos Estados Unidos, na época, na década de 90, né, tivemos muitos escândalos financeiros nos Estados Unidos. E quando a gente fala dos Estados Unidos, automaticamente atinge o mundo todo, né? Porque as maiores empresas, tudo, a gente sabe que a dependência do mundo, da questão tecnológica e da questão de muitas questões, os Estados Unidos ainda é o primeiro, né? Então, em 1990 é criado a governança nos Estados Unidos. E é bacana que o IBGC aqui no Brasil foi em 1999. O IBGC é Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É um instituto que foi criado justamente para dar sustentação aqui no Brasil, né, e ensinamento e para direcionar as pessoas para esse novo modelo, né, de governança, onde você tem o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a diretoria ou os CEOs, né, conforme a empresa. Tem empresa que tem diretor, tem empresa que tem CEO. Sim. E normalmente o conselho é formado por pessoas de muito conhecimento na área, pessoas que têm formação suficiente para sentar lá, né, conhecimento de estratégia, de negócios, né? Isso eu estou falando não só em termos de cooperativa, nós estamos falando também em termos de qualquer tipo de empresa. Hoje que seja bem desenvolvida. E eu achei bastante interessante, eu quis citar isso, porque a nível de mundo, né, o cooperativismo já faz isso. Desde a sua essência ele já faz isso, né? Nós já temos essa preocupação ambiental. Primeiro porque nós fomos gerados, né, a cooperativa nossa aqui de Capivari principalmente, que é a Cicobi Copilivre, nós fomos fundados por agricultores. Então, o agricultor, que é uma pessoa que tem mais consciência do que um agricultor, né? Ele sabe trabalhar a terra, ele sabe da responsabilidade que ele tem com a terra. Ele não vai querer nunca destruir uma coisa, né, que vai produzir para ele, né? Então, é muito bacana. E a parte social, né, a cooperativa nossa, por exemplo, nós temos muitos eventos sociais aí. No social a gente envolve educacional e envolve esportivo também. A gente, né, não é só, no caso, o social. Então a gente também pratica isso. E de governança, a nossa cooperativa já está incluída na governança desde 2000 se eu não estou enganado, 2020, que a gente ingressou na governança também, né? A gente já adotou o sistema de governança. Isso também foi um divisor de águas para a gente, não tem como negar, né? E eu acho gozado que esse termo ESG aí, o ESG, né? Na verdade, ele foi formulado em 2004, demorou um tempo para perceber isso. Eu vou dar um exemplo só. A nova geração, o novo consumidor, a nova geração aí, quando ele vai comprar um determinado produto, né, ele tem aquele apelo social e ambiental naquele produto, né? Então isso tem feito diferença também das empresas elas se preocuparem um pouco mais na formulação da destinação, como é que é feito esse produto, o que essa empresa vai fazer com o resto desse produto, e aí por aí afora, né? Toda a filosofia, né, da empresa ou daquela marca, né, essa geração realmente está ligada nisso, né? E eu acho extremamente importante, viu? Eu acho extremamente importante, né? E a gente trabalha, né, na questão da governança, é importante falar da cultura organizacional, né?
que é criado uma cultura onde são criados os manuais para a gente estar seguindo, né? Aí tem um outro termo em inglês, né? A gente costuma usar feedback, né? É o feedback, a gente usa bastante esse termo também lá, ou seja, né? O que está acontecendo, como é que está funcionando, né? Então, para dar a resposta em tempo legal. Mas eu gostei muito dessa questão do ESG, sabe? Que foi uma coisa assim, quando eu ouvi, né? Quando eu li a primeira matéria sobre ESG, eu falei assim, epa, pera um pouquinho. Já conheço Estão copiando isso do nosso sistema de trabalho do cooperativismo. Mas eu acho que o mundo vem numa toada aí que realmente a nossa preocupação com relação, né, ao social, ao meio ambiente e a forma que é governada, a governança de uma maneira geral das empresas, né, que todas as empresas envolvem a economia, e a economia envolve a cada um de nós de uma forma direta ou indireta, né? Então eu achei muito interessante fazer esse comparativo. Maravilha, maravilha, é um caminho sem volta e a gente sente orgulho, né, daqueles 21 agricultores e de todos que permanecem até hoje fomentando e viabilizando toda essa filosofia que a cooperativa oferece. Excelente, Arlindo. O que mais você trouxe? Gostaria de acrescentar algo mais? Só para mim terminar, né, eu queria fazer um comparativo, né, os princípios da governança e os princípios cooperativistas. Sim. Né? Princípios da governança, vamos lá, transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa. Aí a gente vai para os princípios cooperativistas. Adesão voluntária e livre, gestão democrática, já está falando lá, ó, fazendo comparativo com equidade. Participação econômica dos membros, está coisando alguma coisa com prestação de conta. Autonomia e independência, também, olha como são muito parecidos, muito similar. Né? Educação, formação e informação, aquilo que eu expliquei para você, né, que uma parte do dinheiro vai para a formação. Intercooperação entre cooperativas, né? E interesse pela comunidade. Essa, no meu ponto de vista, é o mais importante. Uma cooperativa, que é uma cooperativa que preza assim como cooperativa, ela tem que prestar atenção na comunidade e ver o que está acontecendo e dar a sua parcela de contribuição. Muito bom. Fizemos um check-in em todos os pontos aí, ó. Todos conferiram. Excelente essa parte do apoio à comunidade, da atenção à comunidade. Vocês têm, inclusive, uma equipe, um pessoal que trabalha diretamente com isso, né? Não é um trabalho diluído, de vez em quando se faz. Nós aqui da rádio, a gente sempre acompanha as ações, então parabéns. Tem uma equipe direcionada para isso e a gente acompanha tudo. Parabéns. Eu, em nome da rádio e de todos que nos ouvem, parabenizamos todos vocês do quadro, da diretoria, dos funcionários e também dos cooperados. Muito obrigado por esta oportunidade, né? Você citou aí o departamento de marketing. Às vezes, eu fico até preocupado com eles, né? Porque são 16 cidades. Para aí. Eles têm que fazer marketing em 16 cidades. São eventos, festa da uva de um lado, encontro de moto de outro, não sei o que. Mas de outro, eu acho que eles se divertem, viu? Eles se divertem, mas eles trabalham. Olha, claro. Eles têm o meu apoio total. Lá eu falei, puxa vida, aquele pessoalzinho lá trabalha muito. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado, Tony, também, que está nos acompanhando aqui. Um abraço a todos os integrantes da rádio e principalmente as pessoas que vão acompanhar e que estão acompanhando aí, que vão acompanhar, né, o podcast aí. Muito obrigado por esta oportunidade. Então, um abraço a todos. Um abraço. Até breve. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Tchau.